Moçada, eu estou aqui na página 38, na questãozinha de número 9, tá? Que é uma questão que nós já fizemos, mas eu recebi algumas mensagens, né, alguns alunos perguntando se tinha uma outra maneira da gente tentar aqui explicar para facilitar de entender, que não tinha conseguido entender bem o raciocínio, né? Então, assim, eu vou aqui bem calmamente tentar fazer você visualizar melhor o que talvez alguns não tenham ainda visualizado, tá certo? Nessa questão. Não é difícil, tá? Presta atenção. A questão, ela envolve aqui os 6 algarismos, os 6 números de 1 a 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí ele fala, considerando esses algarismos, de quantos modos podemos permutá-los de maneira que os algarismos ímpares fiquem sempre em ordem crescente? Pessoal, os algarismos ímpares são o 1, o 3 e o 5. Para eles aparecerem em ordem crescente, a gente quer que o 1 esteja sempre aparecendo antes do 3, não imediatamente antes, porém antes do 3, e o 3 aparecendo antes do 5. Então, essa configuração aqui, em que o 1 vem à esquerda do 3 e o 3 vem à esquerda do 5, é a configuração que nos interessa. Qualquer outra configuração que não seja essa, não interessa pra gente. E você há de convir que se a gente levar em conta esses 3 números, o 1, o 3 e o 5, eles podem se apresentar de que maneira? Com o 1 vindo antes do 3 e o 3 vindo antes do 5. Ou então pode aparecer com o 1 vindo antes do 3 e o 3, ou melhor, o 1 vindo antes do 5, tá? O 1 vindo antes do 5 e o 5 vindo antes do 3, tá certo? Ou então pode aparecer como? Pode aparecer o 3 vindo antes do 1 e o 1 vindo antes do 5. Ou então pode aparecer o 3 vindo antes do 5 e o 5 vindo antes do 1. Ou então pode aparecer o 5 vindo antes do 1 e o 1 vindo antes do 3. Ou então pode aparecer o 5 vindo antes do 3, que por sua vez vem antes do 1. A gente então pode pegar todos os casos possíveis de se permutar 6 algarismos. Pessoal, de quantas maneiras possíveis nós podemos permutar 6 algarismos? Eu tenho 6 algarismos para permutar. O que é permutação de 6? Permutação de 6 é 6 fatorial. E o que é 6 fatorial? 6 fatorial é 720. Então, nós podemos permutar esses 6 algarismos de 720 maneiras diferentes. Essas 720 maneiras podem ser agrupadas de 6 modos. Esse primeiro modo aqui, esse segundo, esse terceiro, esse quarto, esse quinto e esse sexto. Então, assim, se eu pegar 720 possibilidades e dividir em 6 grupos, o que é 720 dividido por 6, pessoal? Me dá exatamente 120, Então eu vou ter 120 situações com o 1 vindo antes do 3 e o 3 vindo antes do 5. Eu vou ter 120 situações com o 1 vindo antes do 5, que vem antes do 3. Eu vou ter 120 situações com o 3 vindo antes do 1, que por sua vez vem antes do 5. Eu vou ter 120 situações com o 3 vindo antes do 5, que vem antes do 1. 3 situações, ou melhor, 120 situações com o 5 vindo antes do 1, que vem antes do 3. E 120 situações com o 5 vindo antes do 3, que vem antes do 1. Ou seja, se você observar aqui, eu quebrei os meus 720 casos possíveis em 6 grupos, né? Na hora que eu faço 720 dividido por 6, pessoal, eu estou fazendo o quê? O que é o 720? É a permutação do total de termos, É a permutação dos 6 termos. E o que é o 6? O 6 é a permutação dos 3 termos que eu estou fixando,
Os 3 termos que eu quero fixar são os 3 algarismos que eu quero que apareçam em ordem crescente, que é o 1, o 3 e o 5. Por isso que eu generalizei para vocês que toda vida que for esse tipo de questão, basta você fazer o quê? A permutação do total de elementos que eu vou colocar, né? Total de elementos que eu tenho na questão, sobre a permutação daqueles que eu quero deixar fixo, ó, daqueles que eu estou fixando. É por isso que eu disse que você pode fazer sempre assim. Pegar a permutação de todos os termos e divide pela permutação dos que estão fixos. Ó. Quando eu permuto 3 algarismos, pessoal, dá 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. É exatamente os 6 casos que a gente tem aqui, ó. Entendeu? Então eu acho que agora fica mais claro de você visualizar e mais claro de você entender. Tá bom? Qualquer dúvida, nós estamos às ordens. Vamos para a próxima. Bom, meus amores, vamos fazer agora a última questãozinha dessa parte de permutação, tá certo? Para que a gente possa entrar no próximo tópico, que vai ser as combinações, beleza? As combinações simples. O que é que essa questãozinha 10 fala pra gente? Questãozinha 10 fala assim, ó. Thales foi escalado por sua mãe para uma faxina e uma arrumação na sua estante de livros. Entre outras tarefas, foi-lhe determinado arrumar em uma prateleira os 5 livros de matemática, os 4 livros de física e os 3 de biologia, de tal modo que livros de uma mesma matéria ficassem juntos. Sabendo que esses 12 livros são diferentes entre si, de quantos modos Thales pode arrumar seus livros? Pessoal, então muita calma para a gente entender bem aqui, ó. A questão está dizendo que o Thales tem 5 livros de matemática, 4 de física e 3 de biologia. Então vamos lá. Quando ele colocar aqui, ó, os de matemática, M1, M2, M3, M4 e M5, esses 5 livros de matemática, eles estão compondo um bloco só, tá? Então esse bloco tem que aparecer, né, de modo que os 5 livros sempre estejam juntos, um do lado do outro. Então isso aí forma um bloco só. Então a gente tem esse bloco e a gente tem também o bloco dos 4 livros de física. Então a gente tem aqui os livros F1, F2, F3 e F4. Ó. Então, esses 4 livros de física, eles também compõem um bloco só. Tá certo? É o bloco dos livros de física. E a gente vai ter também o bloco formado pelos 3 livros de biologia. Então, que eu vou chamar aqui de B1, B2 e B3. Tá certo? Então aqui é o bloco dos 3 de biologia. Muito bem. O que é que a gente deve fazer? O que é que o Thales deverá fazer? Ele deve organizar esses 12 livros de modo que esses blocos fiquem trocando de posição. Porque eu não posso ter livro de biologia aparecendo entre os de física, né? Nem os de física aparecendo entre os de matemática. Tem que estar separado por disciplina. Então eu vou pegar aqui, ó, o bloco dos de matemática, posso trocar de posição com o bloco dos de física, posso trocar de posição com o bloco dos de biologia. Então esses 3 blocos podem ficar permutando entre si. Beleza? Então por isso eu posso dizer que eu já tenho aqui uma permutação de 3, ó. Que é uma permutação causada pelos blocos. Agora, dentro do bloco dos livros de matemática, nada me impede que os livros de matemática fiquem trocando de posição entre si, ó. Né? Não é obrigado o livro M1 aparecer à esquerda do M2, o M2 à esquerda do M3, não é. Eles podem ficar alternando a posição entre si. Então, dentro desse bloco dos livros de matemática, eu tenho aqui ainda uma permutação de 5 blocos, ó. Tá certo?
uma permutação de 5 elementos, digamos assim, né? Dentro desse bloco de matemática. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Dentro do bloco dos livros de física, eu tenho 4 livros de física que podem permutar entre si, me dando, portanto, uma permutação de 4. E dentro dos blocos dos livros de biologia, eu tenho aqui 3 livros que podem também trocar de posição entre si, me dando aqui uma permutação de 3, ó. Com isso, moçada, vamos lá. Qual vai ser a nossa resposta? Eu tenho uma permutação dos 3 blocos e eu tenho uma permutação dos 5 livros de matemática dentro do primeiro bloco e eu tenho uma permutação dos 4 livros de física dentro do segundo bloco e eu tenho uma permutação dos 3 livros de biologia dentro do terceiro bloco. Ou seja, isso aqui vai dar para a gente o quê? Permutação de 3, você já sabe que é 3 fatorial. O I na matemática, você já sabe que pede a multiplicação, né? Na análise combinatória. Permutação de 5, você já sabe que é 5 fatorial. Permutação de 4, você já sabe que é 4 fatorial. E permutação de 3 é 3 fatorial. Então vamos para as continhas. 3 fatorial, você já sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, é 6. 5 fatorial, você já sabe que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é 120. 4 fatorial, você já sabe que é 24. 3 fatorial, você já sabe que é 6. Faça as continhas para mim. Multiplique aí, ó. 6 vezes 120 vai dar 720. 24 vezes 6 vai dar 144. Agora multiplique aí para mim 720 por 144. Dá 103.680. Então, esse é o número de maneiras que a gente vai ter do Thales organizar os livros dele na estante. Beleza, moçada? Então, com essa questãozinha, nós finalizamos a parte de permutações. Pessoal, nós fizemos as 10 questões, tá, dessa parte de permutações e vamos agora para a parte de combinações, que é a próxima parte. Beleza? E faremos também as questões de combinações. Vamos em frente, moçada. Bons estudos!